polícia prendeu o marido dela. Estavam os dois no quarto. Mas por que prenderam o marido dela? Porque começou uma possibilidade na investigação de não ser um suicídio, de ser um caso de feminicídio. O delegado autuou ele em flagrante, prendeu, ele está recolhido, ele nega que foi ele que matou ela e a polícia segue as investigações. Várias pessoas estão sendo ouvidas e agora a advogada que está auxiliando que foi contratado por parte da família da policial, dos amigos da policial, acabou divulgando alguns áudios onde ela fala ali algumas coisas antes de morrer. Vem comigo, o J. Júnior está me chamando, que ele está acompanhando também o caso e realmente essa morte suspeita realmente chama atenção. O Jota está aqui. Antes do Jota, coloca o áudio que a advogada divulgou. Vamos ouvir. Aí, a gente discutiu por qualquer coisa, porque ele que quis casar na comunhão universal de bens. E aí ele disse que ele queria esse regime porque a gente nunca ia se separar. Tá aí o áudio, esse é um dos áudios. A gente está acompanhando o inquérito policial também, que tem alguns depoimentos ali importantes que auxilia a polícia na investigação. A polícia tem um prazo para concluir o inquérito e repassar ao Ministério Público. E o que se apurou até agora e o que a advogada também acabou passando de informações, inclusive ontem o Nader Kalil estava lá na casa do meu pai em Jandai, lá na casa do meu pai, seu Zé Borracheiro, Dona Terezinha, estava vendo o Nader falar com a doutora Josi. Foi importante a fala dela ontem no Cidade Alerta Maringá. Mais detalhes com você, J. Júnior. Fala importante, Salsicha, para poder então esclarecer, de acordo com o que já foi levantado nas investigações e também com alguns familiares, como era esse relacionamento descrito como abusivo por parte do Kenny Martins sobre a Daniele Carolina, né, que veio a falecer, a policial militar, que a princípio, como você disse, teria sido cometido auto extremo, mas que pode ter sido vítima de um feminicídio. Bom, hoje nessa conversa que nós tivemos com a doutora Josiane Monteiro de Oliveira, ela explicou esse áudio. O áudio que nós escutamos é da Daniela contando a uma familiar que casar com a comunhão universal dos bens, ou seja, o que era dela passava a ser dele, o que era dele passava a ser dela, foi uma exigência dele, uma coação dele, em que inclusive motivo de discussão, porque ela era contrária, falou não, o que nós construímos a partir de agora é que será dividido entre a gente, porque isso aqui foi uma herança de família, né, a residência e tudo que ela havia conquistado durante os 10 anos de profissão como policial militar. Na entrevista que nós vamos acompanhar na primeira parte, a doutora Josiane Monteiro, ela fala sobre a posição, os relatos dos familiares e também os gastos com compras recentes feitas pelo Kenny, o marido da policial militar, dias antes dela morrer. O que foi trazido pela família, pelos amigos, pessoas mais próximas, era que a Daniela era uma pessoa muito feliz. A família nunca aceitou o relacionamento da Daniela com o Kenny, né? Eles sempre questionavam porque o Kenny gostava de andar armado, demonstrar algum tipo de periculosidade, dominar a Daniela. E a família não gostava desse tipo de atitude dele. A família tentou fazer com que a Daniela se separasse dele, mas ela vinha com esse discurso de mudança, de que por conta do relacionamento que ele fosse mudar de vida. E o Kenny, ele tem uma capacidade de persuasão muito grande. Então a família relatou que a Daniela era uma pessoa muito simples, né? Nós fomos até o local do crime, conhecemos a residência da Daniela. A Daniela era muito simples, os móveis eram muito simples. No entanto, depois que ela casou com o Kenny, nas últimas 2 semanas, os objetos que foram adquiridos com os cartões de crédito da Daniela, os empréstimos que foram feitos, foram utilizados para comprar objetos aí de valor muito alto, geladeira de R$13 mil, 4 televisores, 65 polegadas, 32 polegadas, nós chegamos lá, as coisas na caixa. Então, foi utilizado pelo Kenny com os objetos, com os cartões da Daniela. Então, isso não era dela, era dele. Ele que tinha vontade de adquirir tudo aquilo. Principalmente na última semana.
foi adquirido aí, acredito que em dívidas e empréstimos próximo a R$200 mil, e mais a compra de um veículo um dia antes da morte da Daniela, onde foi financiado 100%, ultrapassando 117 mil reais o valor do veículo. Tá, então, algo em torno de 300 mil, de acordo com o cálculo da defesa, de empréstimo, compras e aquisição de um automóvel no nome da policial militar para o então marido, Kenny Martins. A advogada também destacou o relato sobre algumas testemunhas. Testemunhas que de forma voluntária acabaram se prestando, em solidariedade e dando depoimento à polícia, ressaltando e reforçando detalhes do comportamento de Kenny, do tratamento de Kenny com a policial militar, que destacava e classificava ou deixava muito claro ser um relacionamento totalmente abusivo. Vamos ver. Foram ouvidas várias testemunhas, muitas delas compromissadas em dizer a verdade. Não eram pessoas nem da família do Kenny, nem da família da Daniela, né? Pessoas que mal conviviam aí com a Daniela e com o Kenny, mas que presenciaram várias atitudes abusadoras por parte deles, né? E essas pessoas relataram manchas, olho roxo, pessoa entristecida que a Daniela se tornava, que viam ela triste, relataram brigas na residência. Então, o Kenny, depois que ele casou com a Daniela, ele passou a ter controle não só da vida social da Daniela, mas ele passou a ter controle também da vida financeira. E era uma forma de coação muito grande. Além do que já foi produzido no inquérito, várias pessoas procuraram o escritório e relatando isso, né, de que a Daniela estava, sim, sendo coagida, de que era uma prática que o Kenny já tinha, né, que ele vem aí de um passado bem conturbado e que ele fazia isso não só com a Daniela, mas que ele fez isso nos outros relacionamentos. Ele agredia as outras companheiras, coagia as outras companheiras, ele teve companheiras que praticavam crimes junto com ele, né? Então, assim, ele controlava a Daniela de todas as formas possíveis. E por conta desse passado do Kenny criminoso, com crimes e condenações por cárcere privado, por estupro, por furto, por estelionato, por roubo, muito se perguntou na sociedade, ou praticamente todo mundo fez essa questão. Como é que pode uma policial militar, agente da lei, experiente há 10 anos na função, se envolver amorosamente com um criminoso tão perigoso como esse? Com condenações a mais de 10 anos, por exemplo, por casos de estupro. Passou 8 anos da vida dele preso. Estava solto com alguns benefícios. A advogada explica, Salsicha, que Kenny mentiu para Daniele sobre os seus antecedentes criminais, se colocando na posição de vítima. Como assim? É o que nós vamos entender melhor. A Daniela ela não tinha a ciência do conteúdo desses processos que ele respondeu. Quando a Daniela procurou saber mais sobre a vida do Kenny, ela viu que ele tinha respondido, tinha sido condenado por um crime de estupro. Ela indagou o Kenny com relação a isso. E ele falou que ele foi vítima, que ele mantinha um relacionamento com a filha de um médico, que ele teve uma briga, acabou desferindo uma facada nesse médico e que esse médico forjou esse estupro, que na verdade quem seria o estuprador seria o médico. Então, para a Daniela, chegavam informações muito diferentes daquilo que havia nos processos. E diante disso, ela acreditou, no que disse o Kenny, e que ele poderia mudar de vida, entendendo que os delitos que ele havia cometido eram delitos leves e que ele realmente era vítima de uma armação, de um estupro forjado. E não foi bem isso conforme o que foi apurado. E, Salsicha, por fim, muito se espera pelos laudos periciais com relação à causa da morte e também aquele exame residográfico, que é o exame que vai constatar resquícios de pólvora na mão da vítima ou na mão do autor. Ainda não saíram os resultados. No entanto, a defesa, a doutora Josiane Monteiro, adiantou para a gente uma imagem, Salsicha, que é a imagem de um exame feito no hospital no momento em que a Josiane passava por atendimento médico. Porque a Josiane é encontrada baleada em casa, socorrida com vida, passa algumas horas no hospital e aí sim ela não resiste e vem a morrer, vem a falecer. Então, a Daniela, encontrada morta na casa, depois falece no hospital. Então, a defesa já teve acesso ao exame, da parte do crânio da policial. E um detalhe,
muito se falava do tiro do lado esquerdo. Houve uma questão e uma dúvida, mas espera aí, o tiro foi do lado direito. Por fim, a advogada explica que nesse exame que eles tiveram acesso à imagem, a posição do tiro é na nuca, mais para o lado direito. E ela vai explicar que é praticamente impossível uma pessoa cometer suicídio por conta do tamanho, o peso da arma, da força que é necessária para poder efetuar o disparo e também até a própria posição do braço, da mão, enfim, vamos acompanhar agora. Nós estamos aguardando, ainda não chegou o laudo de morte, laudo de necropsia, nós estamos aguardando. Temos aí alguns requerimentos para fazer também a autoridade policial. Mas o que foi questionado para nós, né, se tinha sido um tiro do lado direito, do lado esquerdo da cabeça da Daniela. Independente, Jota, do lado em que foi disparado, o que demonstra de que não foi um suicídio, além das informações que também foram trazidas por todas as pessoas, colegas de batalhão, pessoas da sociedade, vizinhos da Daniela, de que ela nunca atentou contra a vida dela, diferente daquilo que foi dito pelo Kenny. O lado do disparo, para nós, se foi do direito ou do esquerdo, para nós não é de extrema importância, porque nós sabemos que a Daniela, por conhecimento da própria arma, conhecimento de balística, ela jamais iria tentar se suicidar com um tiro na nuca, né? A pessoa que tenta um suicídio, ela tem medo de algumas coisas. Primeiro, não morrer e depois sentir dor, né? Então, é ilógico pensar que ela, com o domínio que ela tinha da própria arma, que ela ia ter pensar naquele momento de ficar de bruços ou de lado para dar um tiro na nuca, João. A Daniela era uma pessoa pequena, né? De baixa estatura, e a arma dela, no mínimo, ali, era uma .40, acredito eu, que uns 20 centímetros de arma. Então, imagina toda a dinâmica que ela teria que fazer para disparar um tiro na própria nuca, onde ela tinha ali, né, peito, boca, ouvido, né? Assim, locais onde é muito mais comum e que a gente encontra muito na doutrina forense. Então, eu não acredito, a autoridade policial não acredita e tenho certeza que a sociedade também não acredita na versão que o Kenny trouxe. Contratada pela família da policial Daniela para poder, então, auxiliar nesse processo do lado da acusação, trazendo o seu parecer diante do que eles já conseguiram levantar nesses últimos dias, né, com relação ao trabalho deles nesse auxílio. A polícia informou que tem até a semana que vem para poder concluir o inquérito e encaminhar à justiça. Se necessário, pedirá-se um prazo maior para a conclusão desses levantamentos e dessas investigações. Salsicha. Tá aí a fala, nós já tínhamos ouvido aqui o doutor Ragiotto, que é o advogado de defesa do suspeito. O suspeito, ele nega, o doutor Ragiotto também fala que não foi ele que cometeu o crime, e agora a gente ouviu a advogada que está auxiliando a polícia nas investigações. Para essa imagem aí, fazendo um favor. Essa imagem aí é uma imagem, eu acredito, no momento que ela estava sendo atendida, que tem ali o tipo de um raio-x que mostra que o tiro está ali na nuca, ok? Onde tem aquela flechinha ali. Acreditamos que, por exemplo, ela deveria estar numa maca, pelo que a gente acredita, né? Coloca no telão aqui para mim, fazendo favor, essa imagem. Para mim. E agora, a perícia do Instituto de Criminalística no IML, que vai ser muito importante. Por quê? Porque tem que saber, o tiro foi na nuca, a gente analisa que ela está deitada na maca, então aqui seria o rosto dela e aqui a parte da nuca, ok? A parte de trás da cabeça. E o que se pergunta-se agora é que o IML é que vai, pelo menos, definir isso. Tem entrada e tem saída ou só tem entrada do tiro? Se só tem entrada, aqui o tiro foi na nuca. Se tem entrada e saída, a parte de trás da nuca pode ser a saída. Pode ser que entrou no pescoço ou um outro ponto e saiu na nuca. Então, agora, essa imagem aqui, ó, que a gente vê que foi feita lá no Bom Samaritano, que já está no inquérito também, então, é no hospital, entendeu? Esse raio-x. E aí, depois, agora, no IML, que é feita a autópsia e a necrópsia, se vai constatar
Não, teve entrada do tiro e teve saída do tiro. Não, a bala entrou e não saiu, então só tem a entrada da bala. Mas o ferimento que tem nesse raio-x é a nuca, entendeu? E aí, por isso que a doutora Joy falou, como é que a pessoa vai atirar assim, ó? Como é que a pessoa vai atirar assim? Entendeu? Aí tá a dúvida. E a dúvida é tão grande que eu não sei se o advogado de defesa do rapaz que está preso já pediu a liberdade dele para ele acompanhar as investigações de liberdade, mas ele continua preso, ele continua recolhido à disposição do Poder Judiciário. Então agora os laudos são importantes. E a arma que foi utilizada é uma arma que a polícia utiliza, uma pistola .40. Quando se tem um disparo de arma de fogo, fica na mão de quem atirou os vestígios de pólvora. Então agora esse outro exame que está sendo feito na mão dele e foi feito na mão dela no IML, vai se definir quem é que estava com a arma. Então são muitas coisas que a polícia tem que concluir até a semana que vem, ou até talvez na outra semana, para remeter o caso para o Ministério Público oferecer a denúncia, ou vendo se é um feminicídio, ou se é um homicídio de um acidente, porque ele fala que ele bateu na mão dela a hora que ela estava com a arma na mão. E aí teria sido um disparo acidental, entendeu? Ou seria o ato extremo. Então são 3 caminhos da investigação, mas eu acredito que a verdade vai aparecer